E aí, meu 7º ano querido do meu coração. Ontem, né, ficaram vários alunos faltando me entregar várias atividades de produção textual e literatura. Eu estou aqui aguardando que você me envie o seu caderno com seus resumos, o seu áudio falando o que você escreveu, as páginas do seu livro, ver que você respondeu e a sua agenda copiada e respondida. Então, você vai começar pela agenda, eu sempre cobro. Aí, se tiver 16, 6 participam. Se tiver 11, 4 participam e assim vai, né? Infelizmente, tem muitos demonstrado falta de interesse nas aulas. Mas a tia Raquel não pode fazer nada para mudar você. Só que pode mudar é você mesmo, eu sou responsável com você na sua casa, né? Pensa bem, a sua consciência é seu guia. Mas eu estou aqui para dar a aula, para explicar, para falar com quem está afim de aprender um pouquinho mais, porque português cada dia se aprende um pouco mais, tá bom? Nunca se aprende tudo de uma vez só. Agenda aqui para você anotar, 35 a 39 são nossas páginas. Salmo 46, verso 1, que é um salmo ser muito forte, muito presente nesse momento, que fala que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, se Deus é o nosso socorro, não temos para onde correr, só nos agarrarmos a Ele e nos apegarmos a Ele para vencermos as coisas ruins que podem estar acontecendo. Então fica esse pensamento para você, Salmos 46, verso 1. Tem aqui algumas palavrinhas que vocês já vão copiar essas palavrinhas no seu caderno, já vão pegar um dicionário, tá bom? Pode ser o tradicional ou o seu Google aí, o seu dicionário eletrônico, e vão pesquisar para mim o que significa a palavra aipim, abóbora, pinha. A palavra coça é assim mesmo, né? Coçar com R no final, coça. A palavra tombo, preste atenção que vocês vão encontrar 2 significados, tá bom? Tem tombo 1, tem vários significados de tombo 1, e tombo 2 também tem vários significados. Todas as 2 palavras tombo, vocês pesquisem o significado. O que significa a palavra assuntar, neblinar e mixórdia. Tia, que palavras são essas? Algumas, talvez alguém lembre que eu falei em sala de aula de algumas delas, e algumas você nunca tenha escutado. Então você vai escrever no seu caderno de caneta azul e vai responder de azul mesmo. Ah, fazer colorido, não tem um azul e preto? Não tem problema, tudo azul, tudo preto, nada de lápis, por favor. Por que eu quero que você copie essas palavras? E no decorrer do assunto aqui da aula, terão outras palavras que eu vou mandar você marcar em um texto, está lá na página de número 35, tá bom? Porque nós estamos falando de variações linguísticas regional, ou seja, tem palavras, por exemplo, o aipim, eu sempre gosto de falar dele, dar como exemplo, que ele em um lugar do Brasil, lá no Rio de Janeiro, né? Eu sempre falei isso para vocês, quem me conheceu no ano passado, lá no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, eu comia muito aipim. Aqui no Ceará se come a mesma leguminosa, mas com outro nome. Em outros lugares do Brasil deverá ter outros nomes, que eu me lembro muito bem que teve uma aula lá no módulo 1 que eu falei sobre isso. Então você pesquisou, manda aí a foto bem legível para eu ver o significado, que eu já sei, mas quero que você aprenda esse significado, tá bom? Então, a variação linguística regional quer dizer que no nosso Brasil grandão, imenso, né, nas 5 regiões, não se fala da mesma forma. Aqui no Ceará tem um cearencismo, né, o que o cearense fala, não se fala em todos os lugares do Brasil. O que o carioca fala também não se fala, o mineiro, o paulista, o pernambucano e por aí vai. Nós também falamos sobre isso também, de respeitar essa linguagem regional e nunca ficar fazendo bullying com pessoas que moram em outras regiões, ou sotaque, a maneira como fala, porque a nossa obrigação é respeitar. Então, por exemplo, se eu falo assim, fala aí, meu irmão, vacila não, moleque. Isso aqui é uma gíria muito comum nas praias cariocas, tá bom? Ali no Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, em Copacabana se fala muito isso. Se falar assim, ô louco meu, fica ligado, mano. Isso é uma maneira de falar dos paulistas, né? Os paulistanos. Um outro sotaque que eu acho muito legal e interessante quando fala assim, uai, sou, trem bom demais, dá conta. Então, essa palavra trem é muito de Minas, né? Lá em Minas Gerais, tudo é um trem. Olha, mãe, passou um trem correndo. Era um menino muito grande correndo. Mãe, cadê o trem que eu não encontro aqui em cima da mesa? É uma bolsa. Então, a palavra trem em Minas Gerais é muito comum. Tô é muito brocado. Me vê o que cão? Brocado
é uma palavrinha muito comum em Manaus, tá certo? Oxente, meu rei, tu tá muito arretado. Então, oxente, meu rei, é um sotaque assim, é um linguajar muito baiano. Então, se vocês forem pesquisar outras palavras, outros sotaques, outras maneiras, outras expressões pelo Brasil afora, irão encontrar milhares de milhares. Existe aqui na página 38, na questão 4, assim, ó, tem 2 animais aí, na página 38. Aí ele pergunta como é que você conhece esses animais. Eu vou dizer para vocês vários nomes que eles têm, tá bom? Alguns chamam de libélula. De libélula eu sei o que é. Em alguns lugares do Brasil chama de helicóptero, bate-bunda, lava-bunda, jacinta, zigue-zague, cigarro e etc. Não sei o que estou inventando. É o nome desse animalzinho, certo? Aí do lado tem outro animalzinho aí. Você conhece esse animalzinho aí, o coloridinho, esse pescocinho aí? Alguém deve ter pensado assim, é um peru. Negativo, não é um peru. Ele é chamado de galinha d'Angola, tofraco, capote, guiné, picote e outros mais. Se for pesquisar como é galinha d'Angola em vários lugares do Brasil, vai encontrar várias formas de chamá-la, tá bom? Lá na página 37, eu quero que vocês analisem bem o Atlas Linguístico do Brasil. ALIB, Atlas Linguístico do Brasil. Tem aqui uma legenda vocês sabem que é para como te orientar dentro de um mapa, e mostra a palavra cambalhota. Todo mundo já deve ter dado cambalhota algum dia na vida, né? Que a mãe reclama, briga, menina, quebrar a pessoa sem cambalhota. Mas ele quer dizer que a palavra cambalhota tem vários nomes. Aqui ele deu 6 nomes específicos e outros mais que não conseguiu pesquisar. Por exemplo, no Rio de Janeiro, em Vitória, em Florianópolis, ele chama de cambalhota mesmo, beleza. Agora, se vocês forem lá por Manaus, Belém, Amapá, Roraima, São Luís, Rondônia, Acre, irão chamar de carambola, a mesma cambalhota. Se vocês forem aí por Goiânia, Curitiba, Porto Alegre, Campo Grande, Amapá, irão chamar de cambota. Se vocês forem andar aqui, deixa eu ver, por Fortaleza, aqui na capital, na nossa capital, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, irão receber o nome de bunda canastra. Eu já ouvi muito falar isso. Também poderão receber o nome de pirueta. Lá por Cuiabá, Goiânia, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, também pode chamar de pirueta. Mortal, lá em Teresina, em São Luís, em Belém, em Amapá, em Boa Vista, em Manaus, em Rondônia, em Acre, também é chamado de mortal. E outros lugares é chamado por outros nomes que o Atlas Linguístico não conseguiu encontrar. Aí vem várias perguntas aqui, ó. Quantas denominações para as brincadeiras apresentadas eu já falei? Tanto e outras. Que nome você utiliza aqui, nessa brincadeira aqui no nosso Ceará, na Pacatuba? Por qual nome ele é mais conhecido? Você olha aqui a porcentagem. Qual o nome que é mais chamado? É cambalhota? É cambota, pirueta, mortal? Aí você vai dizer qual que é chamado mais vezes. Aqui na questão de letra D, tem 3 legendas bem destacadas para vocês. E pergunta assim, tem São Luís, Aracaju e Curitiba. Em qual dessas capitais há mais denominações para se referir a essa brincadeira? Você vai lá no mapinha onde tem São Luís e vai ver quantos nomes ele tem. Aí você vai dizer se é São Luís que tem mais, Aracaju ou Curitiba. Em São Luís, tá lá escrito o nome: carambela, carambola, cambalhota, pirueta e mortal. Em Aracaju é apenas cambalhota. E outros nomes, esse cinza todinho, que não sabem ainda quais são. E em Curitiba é chamado de cambalhota, cambota e pirueta, ok? Então vocês analisarem este mapa. Na página 36 tem exatamente a denominação de variação linguística, né? O emprego de algumas palavras e expressões de acordo com a origem do falante é chamada variação linguística. Aí vamos agora na página 35. 35 tem um conto do Rio Grande do Sul, tá bom? Que diz assim, ó: a Salamanca do Jarau. Era um dia um gaúcho pobre, blau, de nome Guasca. Era bom porte. Sabe o que é a palavra guasca? É caipira, mesma coisa que caipira. Gaúcha que nasceu no Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê. Mas que só tinha de seu cavalo gordo, facão afiado e as estradas reais estava conchavado. Marca essa palavra conchavado.
de posteiro. Marque a palavra posteiro. Ali na entrada do rincão. Tio, o que é rincão? É o lugar onde tem rios, matas, florestas, tá bom? Lá nos sertões, lá na zona rural tem muito. E nesse dia andava capeando um boi barroso. Marque a palavra capeando. Barroso, tio, o que é um boi barroso? É um boi meio branco, meio amarelado, uma cor parecida com café com leite, chama-se boi barroso. E no tranquito andava. O que é tranquito, tia? A maneira como o cavalo anda, tá bom? Olhando para o fundo das sangas, marque a palavra sangas. Para o alto das coxilhas, marque a palavra coxilhas. Ao comprido das canhadas, marque a palavra canhadas. Tia, mas o que é canhadas? Marque aí. Talvez deitado estivesse entre as carquejas, marque a carqueja também. A carqueja é sinal de campo bom, por isso o campeiro às vezes alçava-se, marca alçava-se. Nos estribos, marque estribos. E de mão em pala, marque pala. Sobre os olhos firmava mais a vista em torno, mais o boi barroso, você sabe o que é boi barroso, né? Mas agora a palavra crioulo. Daquela querência, tipo que é querência? É o lugar onde o animal pasta, onde o animal viveu muito tempo, chamado de querência. Não aparecia e Blau ia campeando. Então, marque também a palavra campeando. Tia, o que eu vou fazer com essas palavras que eu acabei de marcar? Você vai pesquisar também no dicionário o significado delas juntamente com essas, tá bom? Aí, esse conto se passa em um espaço rural ou urbano. Eu já falei, né? Justifique. Você vai explicar o que tem de rural ou de urbano aí. Em que lugar do Brasil? Também já falei que lugar do Brasil ele é. Como é que você vai identificar que ele é desse lugar do Brasil que você falou? Eu também falei a palavra que está lá no texto. Esse texto apresenta palavras que podem ser desconhecidas pela maioria dos brasileiros. Com que objetivo elas foram empregadas? Com certeza, eu imagino que vocês não conheciam nenhuma delas, de repente alguma, né? Vai que tem algum gaúcho aí, alguém que tem um conhecimento, né, de parentes, amigos em outra região do Brasil, já conhecia a palavra. Mas por quê? Exatamente para caracterizar a linguagem que é própria da região onde essa narrativa se passa, onde esse conto se passa. Deu para entender? Eu acredito que sim. Na página 36 você vai marcar os significadinhos que eu já falei. E na página 39 é só aquele o que eu estudei. Só procurar lá nos retângulos amarelos e responder. Te espero amanhã todinha. Beijo com o livro e o caderno.